Bom dia, Nação Rubro-Negra. Hoje é dia 27 de novembro de 2018, são exatamente 7 horas. Ontem, no vídeo anterior a esse aqui, eu apresentei um vídeo do Mauro César Pereira, junto com os amigos dele lá na ESPN, explanando o que ele pensa do trabalho em campo do nosso presidente. Não foi nada ofensivo, como eu não ofendo ele nada, só que ele falou a realidade, ele falou o que eu penso. Eu me identifico muito com essa fera, que é o melhor comentarista do Brasil. E eu tomei a liberdade de chegar e botar esse vídeo. Tá legal? Só que eu não deixei no grupo, porque nos grupos eu não botei só o link para verem no Facebook, porque quando acontece esse tipo de coisa, o grupo ele silencia a parte do vídeo que não é feita pela pessoa, o que não tem autorização, e eu não tenho. Então eu dei uma copiadinha, editei, botei ali e botei só o link para as pessoas acompanharem pelo YouTube, tá bom? Foi por isso que eu fiz. Quando 100% do meu vídeo, eu sempre que posso, eu boto já o vídeo direto nos grupos nos quais eu os publico, tá bom? E hoje eu tô fazendo a mesma coisa e vai ser da mesma maneira com o nosso presidente dando entrevista ao Benja. Aí, se eu não me engano, o Benja já é do Fox, né? É uma coisa ou outra. Vocês vão... Eu vejo só no YouTube os pedaços das matérias. Eu não tenho paciência para ficar vendo esses caras falar de futebol o dia todo, não. Eu até acho eles maneiros, entendeu? Às vezes tem umas mesas que, meu Deus, não dá para entender nada. É todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Isso aí já faz parte até do teatro deles. Então, hoje, o Landim explicando a trajetória do Bandeira de Melo, tá? Ele não tira os méritos, o Bandeira tem os méritos dele, mas é muito menos do que vocês acham, do que eu até achava também, tá bom? Então tá aí o vídeo. Pessoal, um bom dia para vocês. Saudações rubro-negras. Agora, olhando de fora, né, porque eu não vivo o dia a dia, bastidor do clube, mas é o que a gente vê. Administrativamente, o Flamengo foi bem gerido nesses 6 anos, que tinha uma dívida, falavam na época, até os caras pegaram, os caras guardam tudo, né? Hoje a gente fala as coisas, os caras guardam tudo, né? Uhum. Uma vez eu falei, o Flamengo não vai pagar essa dívida nunca, é impossível pagar, acho que era 700 milhões, eu falei, não vai pagar nunca. Pagou, tá pagando, enfim. Quando o Bandeira de Melo entrou, pegou um Flamengo destroçado, é exagero ou não? Então vamos lá, Benja, vamos tentar contar essa história como ela ocorreu. Né? E é só minha última frase. O próximo presidente, seja você ou seja o Lomba, pega um Flamengo forte, saudável ou não? Bem mais saudável, sem dúvida nenhuma. Mas vamos contar, deixa eu aproveitar aqui para eu poder contar um pouco da história. Vamos falar em grandes números, já que você estava falando nos grandes números. Por que as pessoas diziam que o Flamengo era um time que estava destroçado? Tinha uma dívida dessa ordem que você está falando aí e tinha uma receita anual de algo como o último ano antes de 2012. E, na verdade, é bom que se diga que, naquela época, eu entrei para ser o vice-presidente de orçamento e planejamento com do Flamengo. Com o Bandeira de Melo? Na verdade, o Bandeira de Melo, vamos contar a história aqui, quer dizer, a chapa da qual o Bandeira de Melo fez parte, que é a chapa azul que ganhou, tinha como candidato a presidente o Valim Vasconcelos e tinha como candidato a vice-presidente eu. E, na verdade, essa chapa precisava ser aprovada estatutariamente no Conselho de Administração e, na verdade, a nossa candidatura de nós dois não foi aprovada no Conselho de Administração por interpretações de artigos específicos do Estatuto do Clube. Mas, então, na última hora que o Eduardo foi escolhido, ele nem fazia parte do grupo original que montou a chapa, ele foi escolhido e foi colocado ali pura e simplesmente porque ele tinha as certidões preparadas para poder ser o presidente. Fizemos um acordo com ele que nós iríamos gerir o clube, né? O grupo ia gerir o clube, quer dizer, não interessava a figura do presidente, todos nós estávamos ali abnegadamente dispostos a ajudar o Flamengo. E juntamos pessoas que tinham relações na sociedade, com empresários, com tudo, para poder começar essa discussão. Eu, particularmente, em 2013, veja, me envolvi diretamente na renegociação das dívidas do Flamengo.
Então, assim, eu duvido que o Eduardo consiga, vamos dizer assim, falar 10% daquilo que foi o trabalho que nós fizemos nesse processo de renegociação, por exemplo, dessas dívidas, da redução do custo de capital que o Flamengo tinha. O Flamengo trabalhou para tentar segurar as suas despesas, mas principalmente aumentar as receitas. É importante também falar que a gente conseguiu aumentar as receitas com uma série de ações que a gente teve na área de marketing e tudo isso, com sócio-torcedor, que tudo isso, feitas, por exemplo, pela área de marketing, que era coordenada pelo BAP, onde trabalhava depois quem foi o Fred Luz, que nós colocamos lá dentro do Flamengo, e que ficou trabalhando no aumento das receitas do Flamengo. Então, o trabalho que nós fizemos foi de tentar segurar as despesas, aumentar as receitas, e eu que ficava controlando ali, no dia a dia, o orçamento do Flamengo, o planejamento, e com mais a toda a equipe, notadamente o vice-presidente financeiro ao meu lado, para poder segurar isso aí. Então, essa grande reestruturação financeira que houve dentro do Flamengo, cantada em prosa e verso, que foi, vamos dizer assim, absorvida na figura do Eduardo, porque para o público em geral a cara dele é que aparecia, tá certo? Na verdade foi feita por pessoas que ele jamais teve a hombridade de citar o nome. E foram as pessoas que fizeram isso. Quando houve a segunda eleição e ainda passava, vamos dizer assim, a percepção para as pessoas em geral que isso tinha sido um trabalho com a imagem dele, né, no Flamengo, o que houve foi que ele acabou vencendo a eleição, ele não cumpriu, vamos dizer assim, um acordo que existia, em que, até para que, e na verdade eu faço questão de dizer isso hoje, aqui em público, e é uma promessa minha, que se eleito eu só vou ficar lá 3 anos, e uma nova pessoa do nosso grupo é que será o próximo presidente do Flamengo, porque senão as pessoas, quando elas têm essa possibilidade de se reelegerem, elas acabam trabalhando para elas e não para o clube. Então o que interessa é o clube, o que interessa é você ter um grupo de pessoas alinhado trabalhando para o bem do Flamengo. É isso, e esse era o princípio que nós tínhamos naquela época. Mas ali eu acho que o Eduardo acabou sendo mordido pela mosca azul, literalmente azul, porque eles falavam lá da cor azul tanto lá. E ele quis ser candidato de novo, existia essa percepção, ele acabou sendo eleito. Mas graças a Deus ele deixou uma pessoa super competente para continuar a cuidar, vamos dizer, da área financeira do clube, que era o Cláudio Prakovnik, que quando soube da minha candidatura e da volta desse grupo todo que tinha feito essa reestruturação, há cerca de 2 meses atrás, pediu demissão, entregou o cargo à Bandeira e veio nos apoiar, porque ele sabe que quem começou esse processo todo de reestruturação do Flamengo fomos nós. Então, assim, é um pouco essa história toda aí do que a gente tem. Hoje o Flamengo, você falou, se vai pegar melhor, certamente vai pegar melhor, a receita do Flamengo foi aumentando. Hoje o Flamengo tinha no orçamento algo como 510 milhões de reais de receita. Tivemos uma entrada de caixa esse ano prevista que superou para 600 milhões, porque teve um ingresso aí de umas receitas não recorrentes dentro do clube, fruto da antecipação da saída do Vinícius Júnior, infelizmente, que botou talvez mais uns 60 milhões no clube. Teve um pagamento do brocador que a gente tinha vendido para o exterior e que os recursos voltaram. Teve ainda a venda de mais 2 jogadores que não estavam no orçamento, o Jonas, o Mancoelho. Ou seja, o Flamengo está com uma receita, esse ano vai ter uma receita de 600 milhões. E pasme, 90 milhões a mais do que tinha sido aprovado no Conselho de Administração. E o clube, eu como conselheiro do clube, vi lá a atual administração pedir mais recursos. Eles conseguiram gastar todos os recursos que eram já um tremendo do orçamento, estouraram esse orçamento e ainda estão estourando esse orçamento. Então, quando você me diz assim, tá maravilhoso, eu diria o seguinte, mesmo com uma receita não recorrente de mais 90 milhões, que é um recurso enorme, o clube acabou gastando mais do que 600 milhões, o que mostra que certos investimentos que a gente fez, notadamente no futebol e na qualidade de jogadores nos jogadores que a gente tem,
Foi excessivo, foi muito excessivo. Flamengo!